Olá, eu sou a Jamile e no vídeo de hoje vou falar sobre um assunto bem importante que é mais relacionado ao paisagismo do seu lago. Claro que todo mundo que gosta de lagos geralmente gosta também de ter um jardim bonito, bem florido, com bastante plantas. E nesse vídeo eu vou falar sobre algumas plantas tóxicas que você tem que evitar deixar perto do seu lago, tá? Para evitar problemas futuros ou possíveis problemas que somente ele mesmo ou evitar de colocar essas plantas no seu jardim ou deixar ele numa distância mais segura do seu lago. Muitas delas são plantas tóxicas, existem milhares de espécies e variedades. Aqui o Brasil é um país muito grande, então no Brasil tem milhões e milhões de espécies de plantas diferentes. E vou falar de algumas mais principais, porque eu não vou conseguir falar sobre todas elas, né? Existem plantas que são tóxicas, tanto plantas que são ornamentais, são plantas que são exóticas, no caso, que vêm de outros países, que vocês utilizam muito na questão de flores dentro do seu jardim, ou então algumas que são plantas nativas, que podem ter perto do local onde você mora, ou às vezes até num terreno vizinho, como já aconteceu alguns casos que eu vou relatar aqui nesse vídeo também, para vocês terem essa orientação e ficarem de olho caso apareça algumas dessas variedades de plantas, para que você evite o contato delas com a água dos seus peixes. Grande parte delas parecem ser inofensivas, mas elas causam diversos problemas. Tem algumas que causam problemas a nível celular, tem outras que causam um potencial de morte quase instantâneo, entre outras plantinhas que eu vou citar hoje, né? E também, gente, esse vídeo é sobre algumas formas de você cuidar do seu lago. Algumas plantas não são todas tóxicas, que a planta inteira seja tóxica. Algumas são só a questão de sementes, outras são a questão de frutos, outras questão de folhas ou troncos, ou a planta inteira. Depende de cada caso que eu vou citar aqui hoje. Então, vou falar um pouquinho sobre as plantas que você deve evitar. A primeira delas é uma planta extremamente tóxica, e aqui no Brasil, como vocês podem ver nessa manchete aqui, foi responsável por causar a morte de quase 10 toneladas de peixes nativos, tá? Essa é a planta chamada de timbó. Ela existe em cerca de 140 variedades e 340 nomes para essa planta. Ela é um tipo de cipó que cresce em todo o Brasil, tem como são muitas espécies, tem algumas que são mais da região norte, nordeste, sudeste, sul, mas ela ocorre no Brasil inteiro e é uma planta nativa daqui, tá? Mas a maior quantidade delas, de variedades, elas são mais do norte e sudeste. E ela pode ser facilmente encontrada se você mora numa região um pouco mais afastada dos centros urbanos. Muitos dos nossos clientes e também seguidores moram em áreas mais rural, então você pode até ter na sua casa e nem saber que ela é tão perigosa assim. Ela também é chamada de planta piscida, que quer dizer pisce, peixe e sida, matar. Então é uma planta matadora de peixes mesmo. Ela parece inofensiva, mas ela é uma planta extremamente tóxica para peixes. Para os seres humanos, não tem muita relação, somente se ingerir essa planta, que é muito difícil de acontecer. Mas em caso de peixes, insetos e alguns outros invertebrados, ela é altamente letal. Pode matar em questão de minutos, estando em contato com a água. As partes mais tóxicas dela são o tronco, cipós e folhas. Sendo que é o fruto, quando ela tem o seu fruto, é um fruto bonitinho, parece até o do Guaraná. Esse fruto ele pode ser consumido por pássaros, né? Que não tem problema algum. Mas o problema dessa planta são aquelas outras partes dela. Ela tem um veneno que se chama rotenona e ele pode agir até anos no ambiente que ele foi exposto, né? Ela é uma planta leitosa, então quando você corta, quebra ela ou vai fazer uma poda dessa planta, tem que tomar muito e muito cuidado, tá bom? Inclusive até casos de cair essas folhas próximo do seu lago, porque aquela seiva ali que ela solta que é altamente tóxica. Então, muito cuidado. Ela não é só na questão de ser ingerida, mas sim em contato com a água ali é um grande problemão que você vai enfrentar. Isso também é uma coisa bem interessante, gente, porque muitas vezes acontece de você
controlar os seus parâmetros, tudo do bom e do melhor, ter diversos equipamentos de qualidade no seu lago, e às vezes acontece de você perder peixes e não saber o motivo, né? Então, as plantas também podem ter uma influência nisso, tá bom, gente? Então, é bem importante saber sobre elas e manter o seu lago mais seguro possível. Outra planta extremamente tóxica é a mamona. Ela possui um elemento venenoso chamado ricina, que ela atua em nível celular, tá? Eu não vou saber explicar exatamente para você como é que esse veneno age, mas ela é um veneno muito famoso também, inclusive para tentativas de terrorismo, entre outras coisas, são utilizados esse veneno chamado ricina, que está presente principalmente nas sementes da mamona. Inclusive, a gente já teve relatos de cliente que perderam todos os seus peixes em questão de horas, né, por causa da ricina. O que aconteceu? A pessoa tinha um lago todo perfeito, sempre comprou tudo com a gente aqui na nossa loja física, todos os peixes também, tudo certo, porque a gente sempre acompanhava o lago desse cliente. E ele disse que no terreno ao lado era um terreno baldio, não tinha dono, era um terreno ali cheio de mato mesmo e tinha muita mamona. E o que a gente levou em consideração é que às vezes, como pode dar muitos ventos, ventavais, essas folhas e também sementes que podem voar com o vento, né? Provavelmente saíram ali com o vento do terreno baldio e foram para casa desse nosso cliente caindo dentro do lago, né? Ele disse que lá pelas 10 horas da manhã ele saiu de casa com a sua família para ir no centro, fazer algumas compras, e quando voltou, em questão de 2 horas, todos os peixes já estavam mortos. Eram animais, tinha grandes, tinha pequenos. Isso é uma coisa que você pode estar observando. Se foi quase uma chacina dentro do seu lago, com certeza problemas com a água que estavam os animais. Como ali na questão de parâmetros estava tudo certo, a única coisa que a gente levou em consideração foi toxinas. E a mamona, como estava próximo ali, com certeza foi responsável por esse problemão que teve no lago do nosso cliente. As folhas e as sementes são altamente tóxicas dessa planta. É uma planta que causa uma morte inevitável, ela não tem nenhum tipo de antídoto para tratar, e também ela pode levar até semanas, né? Ela é um veneno muito poderoso e também muito cruel, porque ele pode levar semanas para matar todos os animais presentes, né? Fazendo um processo de morte lento e doloroso, tá? E realmente é um dos venenos mais potentes do mundo que é extraído dessa planta. Então, fica de olho. Mamona também acontece no Brasil inteiro, então fica de olho para ver se não tem próximo do seu lago essa planta. Outra planta também, que na verdade é uma espécie, né, de plantas, que são os narcisos. Os narcisos são plantas ornamentais, né, que são cultivadas principalmente por causa das suas folhagens, são folhagens resistentes, bonitas, e também pelas suas flores, que são também muito bonitas. E ela possui um veneno chamado licorina. Já esse veneno está presente mais no bulbo e raízes dessa planta, então essa daí é uma questão que, se você deixar muito próximo, por exemplo, na borda do lago, esses narcisos podem acabar, uma hora ou outra, algum peixe ali comendo um pedacinho da raiz, se aparecer entre as pedras, eles podem comer sim. A carpa é um animal extremamente curioso, e também, se ela vê qualquer plantinha ali, ela vai tentar comê-la, porque ela é um animal já de base mais herbívora. Qualquer planta chama a atenção das carpas, principalmente se elas estiverem em contato com a água ali pertinho, elas vão puxar e vão comer. Então essa parte ali dos narcisos é mais em relação ao seu próprio bulbo, né? Ela é uma planta que nasce por bulbo. Então, se você deixar ela um pouquinho mais longe do seu lago, não tem problema algum, mas o problema é ficar bem próximo do lago, que pode causar algum problema. Às vezes você fala assim, mas eu já tive anos narcisos em volta do lago e nunca teve problema. Mas uma hora pode dar, pode crescer alguma raiz ali, algum filamento dessas raízes entrar em contato com a água, a carpinha vai lá, puxa um pedacinho e já era para ela, né? Infelizmente. E a maior parte dos narcisos, grande parte das variedades, são tóxicas. Então, às vezes não dá para saber, será que essa espécie é ou não é tóxica? É melhor evitar. Deixa um pouquinho mais longe,
vai ficar bonito o seu jardim, mas é melhor que seus peixes também fiquem seguros. Outra variedade ornamental muito bonita e também muito utilizada que são os aspargos. Os aspargos têm diversos tipos, né? Ali o aspargo pluma, aspargo alfinete, aspargo pendente, né? São diversos tipos de aspargo diferentes. O aspargo em si não é venenoso, não tem nenhum tipo de toxina nem nada, mas os seus frutos, hoje também chamado de bagos, né, que podem ser amarelo, laranjas ou vermelhos, eles são tóxicos sim, gente. Então, se um animal, a carpa é um animal curioso, vê ali caindo uma baguinha vermelhinha em cima na lâmina d'água ali do lago, ela vai comer. E ela vai passar mal por ter ingerido esse bago que é altamente venenoso. Ele é uma planta que você pode estar colocando mais longe do seu lago, porque o problema dela é só quando ela está dando esses frutos. Então, se você plantar um pouquinho mais longe e evitar colocar em algum lugar em que o vento não empurre essas sementes para dentro do seu lago, mantendo uma distância segura já é necessário para manter os seus animais sem problemas, né? Inclusive, a gente já teve clientes que teve problema com aspargos, porque assim, gente, isso como eu disse, existem muitas variedades, ninguém é dono da razão, ninguém é o dono da verdade. Aqui a gente está aqui para expressar mais um conhecimento necessário para vocês, né? Mas nem todo mundo tem conhecimento sobre todas as plantas, inclusive até planta não é o meu foco, mas eu fiquei bem impressionada com as pesquisas ali, com as plantas, porque elas realmente são muito utilizadas no paisagismo. Então, só fica de olho ali, agora que você já sabe, se você tiver no seu jardim, você faz ali uma forma de preservar a saúde, para você evitar problemas. Mas isso daí, gente, você pode aproveitar essas plantas de outra forma na sua casa. Não é porque ela é venenosa que você vai matar a planta, eliminar ela, jogar no lixo, né? Essa é uma planta que eu fiquei muito surpresa por causa do seu veneno, né? Eu nunca soube que ela tinha essa parte venenosa. O veterinário, o Dr. Vinícius, explicou que realmente os bagos eram. Eu fui pesquisar a fundo sobre isso e realmente foi constatado que era venenoso, e alguns casos de peixes morrendo no lago, um peixe ou outro morrendo, foi também ligado a casos de aspargos, né? Agora eu vou falar um grupo de plantas aqui, então a Andressa vai colocar aqui diversas imagens dela com os nomezinhos para vocês saberem. Essas todas elas têm o mesmo princípio ativo ali, o mesmo tipo de veneno. Comigo ninguém pode, caládio, cingônio, o grupo inteiro dos filodendros no geral, a jiboia, lírio da paz, begônias e espada de São Jorge. Tem outras plantas também nesse grupo, mas eu citei só as principais. E todas elas têm, porém, em concentrações diferentes, né? Vamos começar ali pela Comigo Ninguém Pode, que todo mundo já sabe que é uma planta bem venenosa, usada na ornamentação. Essa Comigo Ninguém Pode também é uma planta venenosa para os seres humanos e animais, pets em geral, no caso cães, gatos, pássaros ou qualquer outro tipo de animalzinho que você tenha, inclusive aos peixes. Todas essas plantas têm o oxalato de cálcio, que causam asfixia, gente, nos peixes caso ingeridos. A maior parte desses problemas ali também não é questão de entrar em contato com a água, mas sim de serem ingeridos. Todas essas aí têm uma seiva, né, como a primeira planta que eu citei ali, o cipó. São plantas que têm seivas que podem ser tóxicas, porém ela teria que ser uma quantidade grande até causar um problema muito alto no seu lago. Mas o maior problema delas é se for ingerido, né? Algumas ali eu já vi alguns casos relatando arritmia no coração, vai causar ali uma morte do coração dos seus peixes. Outras ali falando da asfixia que elas causam. Os peixes, eles respiram pelas guelras, então qualquer toxina em contato com a água vai fazer com que o seu peixe tenha uma asfixia. O que é asfixia? Às vezes o pessoal não sabe, mas asfixia é a falta de oxigenação. O peixe não consegue respirar o oxigênio presente na água, né? Então ele fica com realmente falta de ar. E você pode notar quando o peixe está, como a gente fala, boquejando assim na superfície da água. Pode ser interligado com diversos problemas, principalmente problemas de parâmetros, como amônia muito alta, nitrito muito alto, também causa asfixia nos peixes, mas porque eles queimam
as guelras dos peixes, eles não conseguem retirar esse oxigênio da água, né? Então, às vezes pode achar que o problema é oxigenação ou até parâmetros, e no caso, às vezes pode ser até plantas, né? Essas também são plantas que eu recomendo que, se você quer ter, tenha ali um pouquinho mais distantes, né, do seu lago, dos seus peixes. Elas são plantas que não derrubam com facilidade suas folhas, salvo algumas exceções ali nesse grupo que eu falei, mas elas são todas plantas muito bonitas, plantas ornamentais. E é bom só manter uma distância de segurança. Inclusive, o grupo dos filodendros, eles são os maiores causadores de problemas com manta, furos em mantas, porque eles são plantas que crescem bastante. Só ter cuidado com isso na questão ali das begônias. A maior parte das flores de begônias são comestíveis, né? Então, por exemplo, a planta é tóxica em si, mas a flor é comestível. Então, é uma coisa bem interessante, podemos dizer. Agora, gente, outra coisa que pode levar à morte de peixes por intoxicação venenosa, né, sobre plantas, é os troncos, gente. Muita gente pergunta se pode colocar troncos de plantas, de árvores dentro do lago. Pode, porém, ela precisa ser tratada, né? Recentemente recebi o caso de um seguidor nosso que colocou um tronco de cajueiro recém-cortado dentro do lago. E isso causou a morte de todos os peixes, porque também o cajueiro tem um tipo de toxina no seu tronco, né? Ele é um tronco leitoso. Qualquer planta ou tronco que seja leitoso, solte uma seiva branca, você não deve colocar em contato com a água. Às vezes eles não são tóxicos, mas todos eles devem ter algum tipo de substância que seja nociva aos peixes, tá? Então, no geral, qualquer tronco, qualquer planta que seja leitosa, evita de colocar perto do seu lago. Inclusive, até mesmo troncos como aroeira, mesmo cajuzeiro, outras árvores grandes e bonitas, tem que ser feito um tratamento para ser colocado dentro do lago. O tronco em si, para o lago, é só enfeite, gente. Para as carpas não tem função alguma estar colocando o tronco dentro do lago, a não ser que seja baixar o pH ou alguma outra coisa mais relacionada a parâmetros, tá? Mas, no geral, o tronco não tem efeito algum em um lago. Então, se você não preparou aquele tronco para colocar dentro do seu lago da forma correta, não põe, tá? Não, se você tiver com dúvida sobre algo, não coloca para evitar problema. Vamos dizer que se você tem uma dessas plantas em volta do seu lago, você notou que se o seu animal ficou intoxicado, suas carpas se intoxicaram com algum tipo de veneno, você já fez ali, suas carpas estão estranhas, você fez todos os parâmetros ali, fez todos os testes de pH, amônia e nitrito, e eles constaram que está tudo correto, tudo parâmetro, está tudo certinho dentro dos recomendados, que seriam pH pelo menos ali de 7 até 7,6, amônia no máximo 0,25 e nitrito também no máximo 0,25, o ideal seria 0 para o nitrito, e suas carpas ainda ali estão apresentando sintomas de falta de ar, ou desorientação, ou letargia, o animal está estranho. O que você vai fazer é estar utilizando o carvão ativado. O carvão ativado, a gente não utiliza ele com frequência em lagos na filtragem, mas em casos de intoxicação por qualquer tipo de substância, o carvão ativado é altamente utilizado. E nesses casos de intoxicação, é o melhor a se fazer. Até inclusive o Dr. Vinícius sugeriu, em alguns casos de intoxicação por plantas ou outros tipos de problemas relacionados a toxinas, o uso do carvão ativado. O carvão ativado tem a mesma função da zeólita, e a zeólita tem a mesma função do carvão ativado, mas na questão de substâncias químicas e venenosas, o carvão ativado ele é melhor para isso, né? Então ele é algo que você utiliza em caso de emergência, você coloca ali no filtro do seu lago uma quantidade bem grande de carvão ativado para você retirar o máximo possível dessas substâncias que estejam causando problemas aos seus peixes. E esse carvão, depois do seu uso, depois de feito o protocolo ali emergencial, ele deve ser descartado, tá? Para evitar que ele coloque novamente no seu lago, acabe soltando essas toxinas lentamente de volta no ambiente. Então, ali depois de uns 7, 8 dias ou 10 dias, depende do protocolo utilizado, ele deve ser descartado. Então, você vai descartar essas toxinas que ele foi
colocado. O carvão ativado é algo muito bom para fazer esse tipo de adsorção. E ele salva a vida de muitos animais, inclusive até em caso de envenenamentos em cães e gatos, tá? Ele é o mesmo tipo de carvão utilizado em animais ali de cães e gatos. Não é o carvão de churrasco, tá, gente? É o carvão ativado. Ele é um carvão mineral e próprio para isso. Você encontra no nosso site também disponível. Ele é algo muito interessante para você ter em casa também em caso de emergência. Que a gente sempre fala ali, ó, Pond Prime, Pond Tablet, os kit farmacinha ali, que é os testes de parâmetro, e um carvãozinho também é excelente para esses casos. Então, gente, comenta aqui embaixo se você já ouviu falar sobre essas plantas venenosas e se você também conhece mais alguma outra planta que seja venenosa na sua região ou você ouviu falar perto aí da onde você mora, escreve aqui embaixo que eu vou estar pesquisando e fazendo outros vídeos sobre isso também, que é muito importante. Também não esquece de deixar o seu like para ajudar a gente, se inscreve no nosso canal para você sempre receber novidades sobre o hobby e também dicas exclusivas sobre peixes e lagos. Compartilhe esse vídeo com um amigo que seja laguista para ajudar ele também, para evitar problemas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.